Vamos então à palavra de Deus. Quero convidá-lo então para você. Você pode ver na sua Bíblia, no seu smartphone ou no data, como você achar por bem. Assim diz a palavra do Senhor. Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa, não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer o que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Essa é a palavra de Deus. Queridos, para nós nos situarmos no contexto desse capítulo 9, que na verdade começa lá no capítulo 8, não é? Desse que nós estamos lendo aqui, do 9, do 5 até o 10, essa narrativa começa lá no capítulo 8, não é? Ela vai abranger lá o capítulo 8, que é a coleta, a oferta que o apóstolo Paulo vai levantar para a igreja da Judeia. Houve um período na Judeia, atingiu ali toda a região da Judeia, Samaria, um período de muita fome, um período de muita seca. Nós vamos dizer que a sede não existia nesse período, o pensamento de uma igreja sede, não é? Não havia, mas vamos dizer que a primeira igreja, a igreja principal, ela estava em Jerusalém, ali com os principais apóstolos, tendo Pedro e Tiago como os pastores da igreja de Jerusalém. E então, como essa igreja servia ao Senhor, enviou muitos missionários, ela foi acometida, não a igreja, a região, não é? A Judeia, Jerusalém, foi acometida de uma grande seca, consequentemente, uma grande fome, e atingiu a igreja. Quando, por exemplo, o país entra numa crise, atinge os irmãos, não é? Automaticamente afeta a igreja, porque nós estamos nesse mundo. Nós somos seres humanos, somos afetados. O país cresce, melhora, a economia levanta, automaticamente os irmãos são abençoados, a igreja também automaticamente, não é? Então, como houve uma grande seca na região da Judeia, atingiu a cidade de Jerusalém, e os irmãos que estavam nessa região começaram a passar por muitas necessidades. O apóstolo Paulo, que já tinha sido enviado pela igreja de Jerusalém para ser missionário em outros países, a começar, por exemplo, na cidade de Antioquia, o apóstolo Paulo se sentiu comovido em levantar essa coleta, essa contribuição. E é interessante que a igreja de Antioquia foi a primeira igreja a separar a contribuição. Olha que interessante isso. Foi a primeira igreja a separar a oferta. Então o apóstolo Paulo começa a viajar pela região da Turquia, pela região da Grécia, Corinto, Macedônio, ali é a região da Grécia. Começa a viajar pregando e dizendo: gente, separe uma oferta para nós levarmos para os irmãos lá da cidade, lá da região da Judeia, da cidade de Jerusalém. Eles estão com necessidade. Nós precisamos nos dispor para levantar uma contribuição. É interessante que a cidade de Antioquia, a igreja de Antioquia,
ela era nesse momento pastoreada por Barnabé. Teve fortemente a influência do apóstolo Paulo. Depois de Jerusalém, na época da igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, para o cristianismo, era a igreja mais relevante da época. Você isentava a igreja de Jerusalém. Depois de Jerusalém, a igreja mais relevante para o cristianismo na época era a igreja de Antioquia. Uma igreja muito generosa, piedosa, graciosa, embora não tinha muitos recursos, mas era uma igreja que foi ali, inclusive, que pela primeira vez os membros dessa comunidade foram chamados de cristãos. Pela primeira vez, os discípulos de Jesus na cidade de Macedônia, eles se converteram de forma tão verdadeira, tão genuína, que de fato eles mostraram Cristo. Minha gente, às vezes a gente vai assim e diz: eu conheço uma cidade que metade da população é evangélica. O trânsito continua briguento, caótico. O roubo continua do mesmo jeito, o crime, não é? A corrupção. Não quer dizer que o diferencial é ser evangélico, católico ou não. O que vai, na verdade, ser o diferencial é se a pessoa genuinamente tem Cristo no seu coração. Quantas vezes eu já vi situações de pessoas dizerem: claro, é verdade, nós temos que orar para que Santa Maria reconheça a Jesus. Mas, gente, não basta se transformar num evangélico e continuar a mesma prática mentirosa, enganosa. Não houve transformação, não há mudança, não quer dizer nada. A igreja de Antioquia, os irmãos, se converteram de tal maneira que a comunidade começou a chamar ele de cristãos, porque eles se pareciam com Cristo, porque de verdade eles demonstravam uma transformação genuína. E isso é que eu desejo para todos nós aqui do Templo das Nações, que não sejamos conhecidos como uma igreja bonita, graciosa, de um bom louvor, de uma boa palavra, mas conhecida como uma igreja que verdadeiramente evidencia Cristo, evidencia Jesus. Olha, queridos, um outro dado interessante é que quando o apóstolo Paulo começa a ir nas cidades da região ali da Galácia, da Macedônia, da Acaia, ali a região Turquia, atualmente hoje a Turquia, a Grécia e a Síria, porque Antioquia ficava na Síria, não é? Antioquia ficava na Síria. O apóstolo Paulo vai pedir isso. Quem faz a primeira ação de juntar a contribuição para ajudar os necessitados da Judéia é a igreja da Macedônia, da Antioquia. É a primeira a fazer isso. Consequentemente, depois, os irmãos da Macedônia vão fazer essa ação também de contribuição. E uma igreja muito rica na época, a igreja de Corinto, quando ela percebeu o chamado para a contribuição, ela viu a igreja de Antioquia se mobilizando, a igreja da Macedônia não tendo recursos financeiros, também contribuindo. A igreja de Corinto, que era uma igreja rica, muito, muito próspera, foi pastoreada inclusive pelo apóstolo Paulo. Essa igreja, ela se comove muito. Os historiadores dizem que quando o apóstolo Paulo pediu a eles a coleta para enviar, a oferta para enviar para a Galácia, eles se emocionaram, choraram, se comoveram, ficaram comovidos e disseram: nós vamos ajudar os irmãos, nós vamos apoiar, nós seremos semeadores, nós vamos ajudar esse povo, são nossos irmãos. Sabe o que aconteceu? Um ano depois, a igreja da Macedônia já tinha enviado a contribuição. A igreja da Antioquia, na Síria, já tinha separado a sua contribuição. E a igreja de Corinto, nada. Olha que interessante isso. Foi preciso o apóstolo Paulo escrever essa carta e dizer: gente, assim como a igreja da Macedônia, mesmo não tendo condições, se mobilizaram e ajudaram, vai também, seja o exemplo deles, siga o exemplo deles. Deus é que dá a semente.
Ele vai suprir qualquer tipo de necessidade. E o apóstolo Paulo vai referenciar a igreja da Macedônia como uma igreja exemplar em contribuição. Um ano depois, em que a igreja de Corinto vai ajudar. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Com relação ao oprimido, não basta nós chegarmos aqui do nosso projeto Nações em Ação, olharmos quase 40 crianças em estado vulnerável, olhar para eles e dizer, tadinhos, não é? Nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos ver alguma coisa, nós precisamos fazer alguma coisa por eles, nós precisamos fazer. Isso é muito de nós brasileiros, não é? Alguém já disse que nós fazemos assim, pastor Luzado, vamos lá na nossa casa, vamos, a gente combina. Nunca mais. Isso é bem nosso também, né? Pastora Grazi, tá? Então nós vamos combinar aquele churrasco, tá? Nunca mais. A gente faz isso. A gente não estabelece, dia tal, nós vamos nos reunir, vamos fazer o churrasco que o Rodrigo está me devendo, tá? Próxima quinta-feira, 20 horas, lá na... A gente não faz isso. A gente diz assim, tá bom? Viu, irmã Maria? Essa semana nós vamos nos ver lá, eu vou lá lhe visitar. Essa semana, mas qual dia da semana esquece? A gente faz isso, isso é muito brasileiro. Parece que nós herdamos isso de Corinto. A gente se comove, se sensibiliza, mas na hora da ação a gente não faz. A lição que a gente tem nesse primeiro contexto dessa fala do apóstolo Paulo, minha gente, é de que não basta a gente se comover com algumas coisas. Não basta a gente se cordoer com algumas coisas, chorar com algumas situações. O que adianta eu chorar? Ai meu Deus, essa situação, essa pessoa está lá sofrendo. O que eu posso fazer por isso? Qual é a nossa iniciativa? Qual é a nossa ação? Alguém já disse que Deus ele não se mobiliza pelo nosso tipo de lamentação, de choro, de lágrimas. Deus se mobiliza quando nós também nos mobilizamos. Deus não vai agir por nós, por sentimentos. Oh, meu Senhor, me ajuda a vencer. Não basta Deus não vai me ajudar a vencer se eu ficar nessa lamúria. Eu preciso, se for preciso, lamentar, chorar, clamar, mas eu preciso fazer alguma coisa para que Deus me ajude. Eu preciso ter alguma atitude que demonstre que eu quero a ajuda de Deus. E alguém que chega para nós, um dia chegou uma pessoa para nós e disse, pastor, eu estou enfrentando um sério problema com drogas, está difícil para mim, eu não consigo sair do vício, e eu quero que o Senhor me ajude a sair disso, me ajude, eu estou disposto a me internar, a fazer alguma coisa, o que o Senhor decidir com a minha família, eu quero. Eu digo, essa pessoa vai vencer. Você entendeu? Porque não basta dizer assim, eu quero mudar, mas você está disposto realmente à mudança? Tem que haver a prática. O apóstolo Paulo vai nos dar uma lição como essas 3 igrejas da Antioquia, da Macedônia e de Corinto, que Antioquia e Macedônia sentem a necessidade e agem na contribuição como bons semeadores. E Corinto, com mais condições, eles dizem, é mesmo, tadinhos, né? Nós precisamos ajudar. Foi preciso o apóstolo Paulo lembrá-los. Meus irmãos, nós precisamos em nossa vida muitas coisas, não ficar esperando sentir. Você não pode ficar esperando sentir algumas coisas. Chega a sua conta no final do mês ou no começo do mês, você não sente de pagar. Chegou dia 10, está o vencimento, você tem que pagar. Imagine nós vamos a um supermercado, enchemos o carrinho de compras, chegamos lá na hora de pagar o caixa, aí olhamos para o caixa e dizemos, eu não estou sentindo de pagar. Então não leva. Você entendeu? Nós precisamos tomar alguma atitude, ou deixa o carrinho, ou dá um jeito em pagar. Sabe, queridos, a gente às vezes se mobiliza muito por sentimentos, e nós esquecemos algumas verdades práticas. Nesta noite, querido, eu quero ensiná-los esse primeiro princípio de se mobilizar, não por sentimentos, mas se mobilizar debaixo da vontade e da direção de Deus para a sua vida. Você pode aplaudir a Ele, o faça com alegria. Sabe,
O caminho para você vencer, o caminho para você prosperar, o caminho para você entregar a vida a Jesus é esse aqui. Ah, mas eu sinto que é tão difícil, é tão árduo, é tão complicado. Mas esse é o caminho que vai me levar a ser alguém na vida. Então eu abraço, então eu aceito, então eu quero para a minha vida. Primeiramente, essa é a lição, minha gente, que nós temos nesse contexto do apóstolo Paulo. E o nosso texto, ele se baseia nesse enredo da necessidade da igreja da Judéia. Duas igrejas sem menos condições, eles sentem e se mobilizam. E uma igreja com mais recursos, eles sentem, mas ficam esperando, ficam aguardando. Tem coisas, minha gente, que a gente não pode esperar. Tem coisas que nós precisamos agir. Tem coisas que nós precisamos fazer. Quantas pessoas eles perdem as oportunidades, e agora eu caminho numa direção de Deus, que eles sempre deixam para depois, sabe? Quanta gente estão pagando coisas, juros, por exemplo. Ah, vence hoje, amanhã eu pago. Aí você começa a juntar as contas que você vai deixando para depois, o juro dá um rombo. Ah, começa uma goteira dentro de casa. Depois, eu vou deixando para depois, sabe? Amanhã eu levo o currículo, amanhã eu faço isso, e nós vamos deixando para depois. Eu nunca vou me esquecer. Nunca. Na primeira vez que falamos, eu e a pastora me ligou ali, nós... Naquela questão ali de encantamento, não é? Eu tinha visto ela em Marabá, e vi ela e passei um ano sem vê-la, não é? E aí voltei 3 meses depois para Marabá, e ali eu sabia que eles iriam embora, mas achei que foi muito rápido. E quando eu voltei para pregar em outro congresso, conferência, eu perguntei para a líder de jovens lá, que tinha me convidado, de cadê aquela família lá do sul, que estavam aqui? Ah, já foram embora para o sul. Graças a Deus, não, vocês iam se perder naquele Marabá. Só Deus, ainda bem que tinha a igreja lá. Escute uma coisa, queridos. É de Marabá você? Nossa, como é o seu nome? Priscila, vamos dar as boas-vindas a Priscila de Marabá. Coisa boa. Seja muito bem-vinda, Priscila. Irmãos, um ano depois, aí 3 meses depois, eu fui lá, a moça disse: pastor, já foram embora. Eu digo: meu Deus, que pena, Jesus. Aí já quase uma choradeira, porque eu não pude falar com ela. Eu só vi, fui na casa, orei, mas eu não falei nada que tinha gostado da Lemoa, não é? Ficou assim só na vontade. E aí eu disse para a irmã: olha, eu tinha as minhas fitas de vídeo, olha, VHS, misericórdia, ninguém sabe o que é VHS. A Isabelle, a Israel, a Kézia não sabe o que é fita cassete, VHS, não sabe o que é essas coisas, não é? Eu tinha as minhas fitas de vídeo em VHS, fita cassete que eu pregava, tinha meu endereço, tinha ali os telefones. Eu disse para a irmã: você, vou lhe dar aqui uma fita minha. Eu acho que você tem. Não, pastor, eu tenho suas fitas que eu comprei, da outra vez o senhor veio. Eu digo: lá tem o meu endereço, o meu telefone. Quando você entrar em contato lá com o povo lá do sul, mande o meu telefone para eles. A história é longa, mas só para encerrar, só para concluir, ser mais objetivo. Um tempo depois a pastora me ligou, não é? Mandou o pastor Mauro me ligar, né? Tem todo um enredo, né? Aí a moça escreveu aqui para a pastora, né? Para a pastora Rose, falando lá dos ex, tá, aquela coisa toda. Deixou muito chorando lá e passou a nota. E o pastor não daqui, tocando baixo. Isso é outra história, deixa isso para lá. Eu só sei que aí a moça escreveu para cá, e no final da história tem muitos pormenores. A moça disse assim: o pastor Pedro esteve aqui, perguntou de vocês e deixou o telefone. Olha que interessante isso. E aí, em seguida, a pastora, aqui na época tinha como é que era, CRT, né? Acho que nem hoje tem mais CRT, né? E o ligar, não sei como é que é as histórias aí. E aí foram ligar para mim, eu estava num culto pregando, numa igreja lá em São Paulo, pregando. Quando eu cheguei, minha cunhada disse assim: pastor, um pessoal lá do Rio Grande do Sul ligou para o senhor. Gente, eu pulei dentro de casa assim, ó. Eu digo: isso é resposta de oração. E é engraçado que quando o pastor Mauro ligou, eu disse:
Oh, eu queria falar com o pastor Pedro, tal. Aí minha cunhada disse: não, ele está pregando numa igreja aí. Aí o pastor Mauro perguntou: quem é que está falando? E aí a minha cunhada disse assim: eu sou a cunhada dele. Aí a pastora ouviu e disse: cunhada? Achou que fosse irmã da minha esposa. mas era a esposa do meu irmão, não é? Eu só sei que... E ali, no outro dia, eu liguei para cá. Liguei e falei com ela. E aí, estávamos acertando uma agenda para mim vir pregar na igreja aqui. Mas isso iria demorar uns meses. Olha, engraçado, aonde eu quero chegar. Estavam fazendo um acerto, ia ter um congresso na igreja aqui de jovens e tal. E aí, estava fazendo um acerto para mim vir pregar nesse congresso. Só que passaria alguns meses. E naquela semana eu fui orar. E enquanto eu estava orando, Deus disse assim: não te demora em ir para o sul. Não te demora. Vai logo. Não espera o acerto lá. E não foi vontade minha, pensamento, porque eu não iria me enfiar numa coisa sem direção de Deus. Deus me livre. E eu senti claramente uma voz no meu coração dizendo para mim: não espera chegar lá o congresso. Vai logo. Olha que interessante. E eu terminei de orar, eu liguei e disse: Oi, irmã Denise, bom dia, boa tarde. Aí eu disse: eu sei. Eu sei que está aí o congresso e tal, mas eu quero ir antes e visitar vocês aí. Ela até achou extrema: como assim? Eu digo: não, mas eu quero ir antes aí. E eu vim antes. E os gaviões na volta, que assim, os gaviões. Você entendeu, meus irmãos? Então veja, se eu tivesse deixado para um outro momento, ter esperado, eu acho que não estaria casado com a gaúcha mais linda do Rio Grande do Sul. Não estaria. Estaria no enrosco por aí, em algum lugar, empenhado na vida. Você entendeu, queridos? Então, olha, eu quero dizer isso da parte de Deus. Tem pessoas aqui nesta noite que estão protelando algumas coisas importantes na sua vida. Esse curso, deixa para depois, tudo para depois. Tem coisas na vida que a gente não pode esperar para depois. Tem decisões importantes na vida que a gente não pode esperar para depois, gente. Esperar 1000 sinais, 1000 coisas acontecerem. Há decisões importantes que vão ser bênção para nós. Você já fez um mapeamento, já fez uma leitura, viu que não é furada. Tem coisas que a gente precisa tomar a decisão. Sair de alguns enroscos da nossa volta, nos libertar, nos liberar, caminhar dentro da vontade de Deus, não apenas ficar sentindo, esperando. A gente precisa tomar iniciativa, não basta você ficar pensando: eu poderia abrir um negócio, eu poderia fazer alguma coisa, eu poderia ser isso, eu poderia estar em tal lugar, eu poderia fazer, sabe, não basta ficar simplesmente projetando. Em alguns momentos você projeta, você ora, e você conclui o projeto executando. Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com uma alegria, em nome do Senhor. Só uma palavra na direção de Deus. Vamos para o tema então, primeiro tópico nesta noite, queridos. Diga: Deus o grande semeador. Diga: Deus o grande semeador. Amados, Deus ele é excelente no que diz respeito a ser semeador. Você olha para a ação de Deus na história, no mundo e no contexto bíblico, você vê Deus semeando na vida do homem. Você vê Deus fazendo ações poderosas de bondade e misericórdia a favor na vida do homem. Tudo que Deus faz, Ele faz pensando para o homem, para o indivíduo. Deus, escute uma coisa, Deus, Ele dá muita importância ao que Ele é. E nós precisamos reconhecer a Deus, não pelo que Ele faz, não porque Ele pode fazer, realizar, mas pelo que Ele é. E a Bíblia diz que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus é fiel na sua palavra. Então veja, o semeador, que é o tema dessa semana, ele é mais importante do que a semente. Ou seja, no que diz respeito a Deus, Deus é mais importante, deveria ser mais importante para nós do que suas sementes, mais importantes para nós do que suas bênçãos, mais importantes para nós do que suas dádivas. Deus precisa ser na nossa vida mais apreciado pelo que Ele é e representa para nós
do que Ele pode proporcionar para nós. Você imagine uma relação de um homem que só preza a mulher quando ela lhe dá beijo, lhe dá carinho, lhe faz comida. No dia que ela diz, não, hoje não quero fazer, hoje não vou fazer, hoje não estou disposta, hoje eu quero que você me sirva, hoje eu quero que você me cuide. Ah, não te amo mais. Você imagine uma relação em um homem, onde ele só vai ser amado pela mulher quando ele libera o cartão de crédito, quando ele faz tudo o que ela quer, quando ele concorda com tudo que ela quer fazer para os parentes, para os amigos, para os vizinhos, para os tios. No dia que ele disser assim, não quero que você faça isso, não vou lhe liberar cartão de crédito, não quero que lá que o teu parente você ajude ele com alguma coisa, porque ele tem que aprender a se virar um pouco. No dia então que ele trancar o pé, não amo mais esse homem, não beijo mais esse homem, não quero mais ele. Ele só é bom para essa mulher quando ele diz sim, diz sempre sim para ela. Que relação é essa? Você imagine filhos que vão nos amar como os pais só quando nós estamos dando para eles presentes, dando coisa, dá roupa, dá sapato, dá não sei o que, dá isso, paga aquilo. No dia que o pai diz, não vou dar para você, não vou lhe dar, não vou lhe alcançar nada, eu não tenho condições, ou então acho que você não tem mérito para receber isso, você está mal na escola, você está desobediente, está com o quarto só bagunçado, não vou lhe dar. Não amo mais o meu pai, não amo mais a minha mãe. Que tipo de relação é essa? Então a gente ama, a mulher ama o marido ama a mulher, o filho ama o pai, pelo que ele pode lhe oferecer. Enquanto então esse pai está ajudando, esse homem está ajudando, ele não presta mais. Gente, isso parece coisa de amante, coisa do mundo. O cara só serve quando ele banca as coisas da amante. No dia que o cara fica um pé rapado, ela não quer nem saber dele nunca mais, e vice-versa. É assim que a gente vê no mundo, é assim que a gente vê aí no mundo, é assim que funciona. Não pode ser assim com Deus, meus amados, de nós queremos a Deus só quando Ele nos abençoa, só quando Ele nos agracia com os seus bens. E quando eles não vêm, Deus precisa ser mais importante do que suas bênçãos. O semeador é mais importante do que a semente. Deus precisa ser mais valioso para nós do que aquilo que Ele pode nos oferecer. Você pode aplaudir a Ele ou faça com uma alegria. Digam amém. Você consegue, Luciano, voltar para mim lá no versículo 5, porque é uma palavra interessante. Aqui, isso. Versículo 5, não é? Cadê aquela parte que... Aqui, versículo 5, lá ali, esse parágrafo aqui da avareza, parágrafo 3 aqui, ó. Ela está pronta como oferta generosa, não algo dado com avareza. Escute uma coisa, Deus, Ele é excelente como semeador, Ele é o semeador primeiro, e Deus nunca é avarento. É tão tal que o texto base para nós cristãos de reconhecimento é João 3,16, e João 3,16, vocês estão acostumados a citar, vai dizer, porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, Deus ele é o oposto da avareza. E o que é a avareza? A avareza é o sentimento de ganância, de pegar o que é dos outros. Há uma palavra grega para a avareza que é pleonexia. Pleonexia é você querer as coisas dos outros. É você sempre querer mais. É o sentimento do tio Patinhas, sempre querer mais. E essa palavra pleoxia, ela dá um sentido de mais.
Pleon, mais, sempre querer mais, e inclusive mais dos outros. Deus não é assim. Deus, Ele é generosidade em essência. Deus tira o que Ele tem. Queridos, é por isso que o apóstolo Paulo vai citar a igreja de Antioquia, e eu volto no início, e da igreja da Macedônia, como sendo igrejas excelentes no aspecto de semear, porque são igrejas generosas, piedosas, elas dão daquilo que elas têm, elas não tiram dos outros, elas dão daquilo que elas têm. Inclusive, Paulo cita a Macedônia dizendo: vocês têm poucas coisas, mesmo na sua grande pobreza, vocês fizeram dela uma grande riqueza, tirando da onde não tinha e partilhando com os irmãos da Judéia. Então veja, Deus não quer que sejamos avarentos, porque Ele não é avarento. Ele deu o melhor que Ele tinha. Como grande semeador, Deus dá Ele mesmo. Deus dá o seu Filho. Deus dá Jesus. Eu pergunto a vocês: o que daremos nós a Deus? O que Deus quer de nós como semente? Escute uma coisa, queridos: Deus quer de nós como semente o nosso coração. Deus não quer suas coisas, Deus quer o que você tem de melhor, você mesmo. Você pode aplaudir a Ele, por favor, o faça com alegria. Sabe, queridos, que nós possamos seguir esse caminho de Deus, como sendo grande semeador, com generosidade. Generosidade tem a ver com amor, com piedade, com bondade, com misericórdia, com doação, com contribuição, com koinonia, com comunhão. Que cada dia possamos ser uma igreja conhecida pela nossa generosidade. Meus irmãos, eu fico olhando nessa cidade, igrejas com 100 anos, não tem um projeto social. Eu conheço igrejas nessa cidade com 100 anos, com 50 anos, meu Deus, não tem uma ação social. Não olham para o necessitado. Misericórdia, minha gente. Deus nos chamou não apenas para pregar a sua palavra, mas para atender o necessitado. Nós não podemos seguir o modelo pietista alemão, que esqueceu a pregação da palavra e só seguiu na piedade, na caridade, assistindo socialmente, esqueceu de pregar a palavra. Mas nós podemos conciliar isso, pregar a palavra de Deus e assistir aos necessitados da nossa comunidade, da nossa cidade, à nossa volta. É por isso que eu quero que você estenda o seu olhar, o seu coração com generosidade, despertando em você um semeador excelente, olhando para o nosso projeto Nações em Ação, o nosso primeiro centro de missões e o nosso terreno de missão é o nosso projeto. Quando você estende o seu olhar a partir do projeto Nações em Ação, que são as nossas crianças atendidas nas nossas dependências da igreja, automaticamente você está compreendendo inicialmente o que é missão. Está atendendo o chamado de Deus de ser generoso. Generosidade é uma característica evidenciada de Deus. Nunca Deus será avarento. Sua igreja, seu povo, seus filhos devem seguir o mesmo modelo, dizendo não à avareza e dizendo sim à generosidade como modelo para nós. Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero que você faça isso com alegria. Amados, o Senhor Jesus, além de Deus ter enviado o seu Filho, a Bíblia diz que o Senhor Jesus se doou por nós. Olhem para mim vocês, Jesus se doou por nós. Veja como Deus é um grande semeador. Além de Deus se doar, seu Filho se doa por nós. O apóstolo Paulo chega a citar em algum momento que ele era oferecido a Deus como libação, como sacrifício, como oferta especial ao Senhor. Que Deus possa olhar para nós, queridos, e ver em nós pessoas que oferecem a Ele um verdadeiro louvor. Como? Sendo piedosos, sendo misericordiosos, não sendo avarentos, não sendo miseráveis, não bastando aqui chorar e dizer: eu amo a igreja, eu amo o projeto. Mas o que você está fazendo pela igreja?
O que você está fazendo para melhorar a igreja? O que você está fazendo para o projeto? O que eu estou fazendo para o projeto? Não basta eu dizer para a minha família: eu amo vocês, quero tão bem vocês. Mas o que eu estou fazendo no aspecto de generosidade para a minha família, para os meus amigos, para as pessoas que estão à minha volta? É preciso então nós agirmos com prática, seguindo esse modelo de Deus como grande semeador. Você pode aplaudir o Senhor. Eu o convido a fazer isso com grande alegria. Eu gosto muito da dependência do Spurgeon ao Espírito Santo. A história de Spurgeon vai dizer que ele dependia tanto do Espírito Santo de Deus, ele evidenciava tão Deus na sua vida, muito mais do que as bênçãos, que toda vez que Spurgeon, quando ia pregar na igreja dele, ele subia os degraus para ir pregar no altar, e quando ele subia os degraus, ele sempre subia dizendo: eu dependo de Ti, Espírito Santo. Eu dependo de Ti, Espírito Santo. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Então veja, Spurgeon evidenciava Deus. Deus precisa ser evidenciado nessa igreja. Queridos, o nosso louvor não é mais importante nessa igreja. A nossa dança não é mais importante nessa igreja. Nenhum pregador é mais importante nessa igreja. A pessoa mais evidenciada e mais importante nessa igreja precisa ser Deus, o grande semeador. Ele precisa ser evidenciado em nós. Falando em Spurgeon, uma personalidade do século XIX foi para Londres para assistir grandes pregadores. E Spurgeon pregava em Londres. E essa personalidade foi em uma grande igreja, e alguém o levou até lá, alguém estava conduzindo ele, o levou até lá, ele participou do culto, e quando terminou o culto, aquela personalidade saiu, e quem estava lhe conduzindo perguntou: o que você achou do culto? Ele disse: hoje eu vi um grande pregador. Hoje eu escutei um grande pregador. Escutei hoje um grande pregador. Ele sai, em outro horário eles vão na igreja do Spurgeon. Chegam lá, quase 10.000 pessoas assistindo o culto. Aquela personalidade se senta, Spurgeon sobe ao altar com essa mesma dependência de Deus, reconhecendo Deus, subindo ao altar, dizendo: Espírito Santo, eu preciso do Senhor na minha vida, sempre dependendo de Deus, não das suas bênçãos, mas dele Deus, dele Espírito Santo. Spurgeon prega, e quando Spurgeon termina de pregar e termina o culto, essa pessoa faz a mesma pergunta para essa personalidade, e ela pergunta: o que você achou do culto? Ele disse: hoje eu vi um pregador falar, demonstrar um grande Deus. No outro culto eu vi um grande pregador, mas hoje eu ouvi um grande Deus falar. Deus precisa ser evidenciado. Deus precisa ser evidenciado. Queridos, eu quero que nós nos reunamos nesse lugar, não por causa dos atributos desse lugar, mas porque Deus está nesse lugar. Nós precisamos ser movidos por Deus para vir a esse lugar. Jesus não tinha uma orquestra atrás dele. Jesus não tinha dança na volta dele. Jesus não tinha muito de aparatos que nós temos hoje à volta. Jesus não tinha isso. E as multidões iam até Jesus por causa dele. Por causa dele. Eu quero convidá-lo, você, nesta noite, a vir nos cultos motivados não por causa do pregador, para ouvir A, B ou C, ou o cantor ou a dança. E é por isso que saímos daqui não abençoados muitas vezes, porque nossas expectativas estão em pessoas, não no grande semeador. Eu quero convidá-los nesta noite, a partir desta noite, colocar as suas expectativas no grande Deus, e é Ele que vai abençoar você, e é Ele que vai cuidar de você. Hoje nós estamos aqui evidenciando um grande Deus. Nesta noite, querido, eu gostaria que você atentasse o seu olhar para Deus, para o grande Deus. Não naquilo que Ele pode fazer por você, mas naquilo que Ele representa para você. Chegarão dias que na família, nossos pais, como aconteceu com a minha,
não pôde mais me pegar no colo, não pôde mais me dar alguma coisa. Eu tinha que agora cuidar dela, trocar as fraldas, dar banho. Eu amava ela do mesmo jeito. Vai chegar dia que nossas esposas e maridos, eles não serão tão belos como são agora, porque não adianta. A lei da gravidade está aí, ela existe. Pode ser uma velhinha bem charmosa, não é? Nós recebemos esses tempos em nossa casa. Como é que chama aquele Francisco lá de São Paulo? Francisco Rossi. Esteve aqui na nossa igreja, foi prefeito de Osasco, quase ganhou o governo de São Paulo, meu amigo pessoal, esteve em nossa casa, pregou aqui nessa igreja. E o Francisco Rossi tem quase 80 anos, ela é esposa. Eles viajam pelo Brasil, os dois pregando, são os dois de carro. E ela é uma senhora de quase 80 anos, mas muito charmosa. Precisa ver, muito delicada, muito charmosa. Ela não é aquele trancão assim, ó, que chega e tem a pessoa que são mulheres. Mas aí é cada um, né? Eu acho muito bacana essa coisa, sabe, da elegância, ser mulher, ser feminina, ser delicada. Ela que come, ela na espada. Cada um tem um jeito de ser, né? Particularmente, eu prefiro isso. E ela foi em nossa casa, pousou lá, passou o dia com a gente, à noite. Ela muito delicada, muito bonita, com 80 anos. Eu digo, Alemoa, segue esse caminho, por favor. Não é? Segue esse caminho. Que coisa mais linda, pessoa de idade, sabe? Delicada, bonita, educada, se sentando, com as pernas bem cruzadas, bem ajeitadas, falando, muito bem vestida, cheirosa. Meu Deus, que coisa bacana isso, não é? Coisa boa isso. Então veja, queridos, eu dizia a vocês acerca de que chega um momento que a família, que a idade, tudo passa. O que deve permanecer é o que a pessoa representa para nós. É o amor que a pessoa, ela um dia nos dispensou. Não agora, o pai não pode mais pegar no colo, a mãe não pode mais fazer isso, o marido não pode fazer, chegou a doença. Mas o que a pessoa representa para mim, a história da pessoa, não pode mais me dar alguma coisa, mas a história que esta pessoa representa na minha vida, isso deve ser, assim deve ser com Deus. Se algum dia Deus deixar de lhe abençoar, se algum dia Deus deixar de lhe alcançar com os seus bens, você não vai deixar de servir a Deus. Gente, é por isso que nós temos uma geração de crentes, nós somos cristãos, são crentes, muitos frágeis na fé, porque eles estão sendo ensinados, evidenciados as sementes de Deus, as bênçãos de Deus, o que Deus pode fazer, o que Deus vai fazer no dia que Deus não faz. As pessoas não querem Deus, e elas seguem o mesmo ritmo, a sessão que fazem lá no centro espírita, eles fazem na igreja. Então, eles não têm o conhecimento genuíno de Deus, e quando Deus deixa de lhe abençoar, não querem mais saber de Deus. Eles não terão o entendimento de Jó, de dizer, está acometido de muitas mazelas, dizer, eu nu vim para esse mundo, nu, eu sairei dele. Gente, eu gosto muito daquele pastor, o Martin Lloyd-Jones, não é? Martin Lloyd-Jones, que foi considerado o maior pastor do século XX. Martin Lloyd-Jones foi considerado o maior pastor do século XX. Esse pastor, ele foi médico da família real em Londres. Pastor há muitos anos da mesma igreja. Esse homem, viajando pouco pelo mundo, ele conseguiu influenciar o mundo inteiro. Um pastor que não conhece Martin Lloyd-Jones precisa rever algumas coisas no ministério, porque a sua história é extraordinária. E no final, quase no final da sua vida, ele foi acometido de um câncer. A família buscou recursos, a igreja dele orou por ele. Escute uma coisa, a igreja dele em oração, pastor há muitos anos da mesma igreja, ele foi acometido de um câncer. A igreja entrou em propósito de oração e ele só piorou. O tratamento não resolveu. E um dia, com a família, os principais líderes, ele disse, pare de orar para Deus me curar. Pare de orar para Deus me curar. Não me detenha da glória de Deus. Não me detenha da glória de Deus. Vocês não precisam mais orar, deixe. Não precisa mais, parem, fiquem em paz.
Ele poderia dizer: que Deus é esse que eu sirvo? Esse é o evangelho hoje barato. Que Deus é esse que não me cura? Que Deus é esse que não me dá um emprego? Como se Deus fosse nosso empregado, nosso mordomo. Nós não entendemos Deus na sua essência. É por isso que muita gente se frustra e não serve a Deus genuinamente, porque está voltado para as suas sementes e não para o semeador. Martin Lloyd-Jones vai dizer: pare de orar para que Deus me cure. Não me detenha da glória de Deus. Não me detenha para estar perto de Deus. Eu quero estar com Deus. Ele poderia dizer: que Deus é esse que eu sirvo? Sua igreja poderia condená-lo. Que pastor que é esse? Grande pastor e agora está com câncer. Isso é um sinal de uma igreja que não conhece a Deus genuinamente, que não conhece o Senhor genuinamente. Sua igreja, quando ele disse isso, pararam de lamentar e começaram a esperar que Deus o levasse. Foi isso que aconteceu. E a igreja se tornou mais poderosa ainda. Nesta noite eu quero que você possa fitar os seus olhos em Deus, no grande semeador. O semeador é mais importante do que a semente. Você pode aplaudi-lo, o faça com alegria. Mais animado, porque a Ele toda a glória. Diga glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor. Para mim concluir, segundo tópico, nós como semeadores. Qual é o nosso papel como semeadores? Concluindo, queridos, eu quero dizer-lhes: você é mais importante do que a sua semente. Você é mais importante do que a sua semente. Hoje pela manhã, conversando com líderes, nos afazeres, nas lidas das muitas tarefas, nós citamos isso. Inclusive estão aqui conosco nesta noite. Nós falamos: você é mais importante. Vocês são mais importantes do que aquilo que vocês fazem. Nós não queremos que nossos líderes corram, se matem e daqui a pouco deixem a fé ou deixem tudo. Sabe, queridos, vocês são mais importantes do que a sua semente. Os membros dessa igreja não são mais um número de cadastro nessa igreja. Olhem para mim, vocês, queridos. Eu dizia pela manhã com esses líderes que nós conversávamos, eu e a pastora hoje pela manhã, nós dizíamos a eles: para nós, pastores titulares, seria muito mais fácil fazer como faz igrejas por aí. O pastor chega, não tem louvor nenhum, a gente paga um músico, porque lidar com gente é difícil. Quem trabalha com líderes sabe o que estou dizendo. É mais fácil pagar um músico e dizer: você canta isso, isso e aquilo. Não tem negócio de sentir de Deus, é o que eu estou dizendo, acabou. Canta isso aqui. O pastor vem pela uma porta, sobe no altar, dá boa noite, faz o culto, sai pela mesma porta. Você não sabe o WhatsApp desse pastor. Você não sabe o endereço dele. Você adoece, ele não vai na sua casa. Você morre e não vai fazer o ofício fúnebre. Isso seria muito mais prático, como é o que fazem muita gente por aí. Não se incomoda com ninguém. Não tem estresse nenhum. As pessoas são mais um número na igreja. É mais um contribuinte, é mais um dizimista, é mais um ofertante. Para mim, essa não é a proposta quando iniciamos o tempo das nações. Nós entendemos que você é mais importante do que a sua contribuição. Você aqui não é valorizado pelo o quanto você dizima, o quanto você semeia. Haja visto, se você sabe de você mesmo, aqui você sabe que a maioria não é dizimista e por isso nós não escorraçamos você da igreja. Sabe, querido, nessa igreja você não é mais um número de cadastro de membro. Nós queremos que nessa igreja você se sinta amado, valorizado. Sabe, queridos, eu dizia para a pastora esses dias, muitos dos irmãos não têm amigos. Um dia desses um amigo disse a mim dessa igreja, disse: pastor, se eu não tiver o senhor como meu amigo, eu não tenho ninguém. Eu não tenho parente. Eu tenho um irmão que mora em outra cidade, nem liga para mim, não conversa comigo. Não tenho ninguém. Se eu não tiver a igreja, eu não tenho família. Se eu não tiver a célula, eu não tenho família. Se eu não tiver o senhor, eu não tenho que sair à noite. Então veja, queridos, o quanto para nós a igreja é uma família, é importante. Por isso eu muitas vezes peço aos líderes, peço aos irmãos,
Amigos, você está aqui hoje pela primeira vez, segunda vez, não se sinta incomodado se alguém chegar e disser: olá, boa noite, a paz. Para nós isso é uma linguagem de dizer para você: fique à vontade, seja bem-vindo nessa igreja. Aqui tem muita gente que não tem um parente na cidade. Se precisar, tiver uma necessidade, não tem quem socorra, a não ser a igreja. Para nós, os semeadores, as pessoas dessa igreja são mais ofertantes, são mais importantes do que as suas ofertas, do que suas contribuições, do que seus trabalhos, do que suas labutas. Não quero, querido, que você, por exemplo, dê aqui um dízimo altíssimo e nunca mais apareça na igreja. Nós não estamos interessados no seu dinheiro. Nós queremos conhecer você, queremos conhecer o seu nome, conhecer sua casa, sua família. É por isso que muitas vezes nós estamos envolvidos. Quando nasce um filho do irmão, a gente celebra com ele. Quando morre um parente do irmão, a gente chora com ele. Nós, ao mesmo tempo, a gente está num casamento, sai de um casamento e vai para um velório. Você sabe por quê? Porque valorizamos pessoas, valorizamos seres humanos, valorizamos indivíduos. Queridos, nessa igreja, nós queremos ser igreja, nós queremos ser amigos, nós queremos ser irmãos. Nessa igreja você é importante. Você pode aplaudir o Senhor, o faça com alegria. Eu gostaria que você tivesse o entendimento de que você não é valorizado nessa igreja pelo que você faz. Você me diz: eu não quero fazer nada, pastor, só quero sentar e quero ouvir a palavra de Deus. Você será amado do mesmo jeito, porque nós trabalhamos, nós gostamos do trabalho, mas muito mais ainda nós valorizamos pessoas, indivíduos. É por isso que nós temos uma rede grande de líderes, de voluntários, que contribuem. A gente entende cada um de um jeito, cada um. Aqui é bom que é mais fácil, porque o Sul, isso é melhor, né? A pessoa só pensa mais em 2 times, né? Embora tenha mais times, é só Grêmio ou Inter, não é? Mas se você imagina outros lugares que tem um montão de time, cada um de um jeito, gosta de um jeito. Mas aqui nós temos pessoas, cada um com as suas particularidades. Mas o mais importante para nós é quem você é. Pessoas são importantes para nós nessa igreja, querido. Você é amado nesse lugar. Às vezes a gente não consegue dar conta de todo mundo, é por isso que a gente distribui em células. E é por isso que é importante estar nas células. Você é mais importante do que aquilo que você pode contribuir para essa igreja. Você me diz: pastor, eu não quero fazer nada. Amém. Você será amado, respeitado, cuidado. Mas vai chegar um momento que o Espírito de Deus vai falar em você de tal maneira, você vai entender o que é ser igreja e vai entender a importância de contribuir, de ter o seu trabalho voluntário, de ajudar o próximo, assim como você foi ajudado, assim como você foi acolhido. Digam amém. Nós, como semeadores, que nós somos? Vocês são especiais, vocês são valiosos. É por isso que muitas vezes a gente sobe nesse altar e às vezes traz palavras sérias, duras. Hoje, vindo, o Léo foi me buscar em casa e disse: pastor, qual é a música que o senhor tem hoje para nós? Eu digo: não, hoje a coisa vai ser mais pastoral. Você não tem nenhuma música para a gente dançar? Eu digo: não, hoje nós vamos conversar com o povo. Hoje vai ser bem pastoral, vai ser uma palavra bem pastoral. Escute uma coisa, é por isso que muitas vezes a gente vê isso, porque ama você, porque quer bem em você. Não aceite nenhum pensamento de que você é mais um nessa igreja, que você não é amado. Gente, nós temos um ministério aqui chamado acolher. Nós temos um ministério chamado integrar. Onde é que você acha isso por aí? Acolher, integrar. Eu gostaria que você se sentisse acolhido nessa casa, e que o quanto antes você pudesse se integrar nessa casa, se sentir parte, se sentir família, que você possa ver esse lugar como a sua segunda casa. É bom estar na casa de Deus, porque estou acolhido, mas acima de tudo, porque Deus está ali para me receber, porque o Senhor está ali para me receber. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe, e que cada dia a sua bondade venha sobre nós. Se coloque em pé, vou orar com você em nome do Senhor.